Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço onde o torcedor cruzmaltino revive a grandeza dos tempos de Bellini, Roberto Dinamite e Edmundo, três gigantes que marcaram gerações e escreveram páginas imortais da história do Vasco da Gama. Aqui, a memória gloriosa se encontra com o presente, sempre com seriedade, respeito e paixão pelo manto alvinegro. Hoje, a notícia é daquelas que fazem o coração do vascaíno bater mais forte. O clube acertou a contratação de um nome de peso, que já defendeu a seleção brasileira em Copas do Mundo e conquistou títulos relevantes no futebol europeu. Trata-se do zagueiro Davi Luiz, um jogador experiente, de currículo invejável e que chega para assumir a responsabilidade de liderar o sistema defensivo cruzmaltino. Antes de trazermos todos os detalhes desta importante movimentação, já peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal Gigante da Colina em Foco e comente. Você acredita que Davi Luiz pode ser um novo líder no Vasco, à altura da tradição defensiva deixada por nomes como Mauro Galvão e Bellini? Sua participação fortalece nossa comunidade e mantém viva a chama da história vascaína. O Vasco da Gama oficializou nesta manhã a contratação do zagueiro Davi Luiz. Aos 38 anos, o defensor chega para ser uma das referências do elenco, em um momento em que o clube busca consolidar seu projeto de reconstrução esportiva e recuperar a posição de destaque no cenário nacional. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube e rapidamente repercutiu entre os torcedores, que se dividiram entre entusiasmo e cautela. Entusiasmo pela chegada de um jogador que construiu uma carreira sólida em grandes clubes como Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain, cautela pela idade avançada do atleta, que naturalmente levanta questionamentos sobre sua condição física e capacidade de manter alto nível competitivo. A negociação vinha sendo conduzida em sigilo há algumas semanas. Fontes próximas ao clube informaram que Davi Luiz demonstrou grande interesse em encerrar sua carreira no Brasil, em um time de tradição, e o Vasco surgiu como oportunidade ideal. O zagueiro teria recebido sondagens de equipes do Oriente Médio, mas optou por vestir a camisa cruzmaltina em razão do projeto apresentado e da identificação com a história do clube. Na apresentação, Davi Luiz fez questão de ressaltar o peso da camisa que passa a defender. O Vasco sempre foi um gigante do futebol brasileiro. Jogar aqui é uma honra e uma responsabilidade enorme. Quero ajudar o clube a voltar ao lugar que merece, afirmou o atleta, visivelmente emocionado. Com a chegada de Davi Luiz, o Vasco reforça não apenas seu elenco, mas também seu discurso de valorização da tradição. O clube já vinha sendo pressionado pela torcida por nomes de maior impacto e, com este anúncio, sinaliza uma resposta clara a essas cobranças. Do ponto de vista tático, a comissão técnica enxerga em Davi Luiz não apenas um zagueiro, mas um líder dentro e fora de campo. Sua experiência internacional e capacidade de comunicação são vistas como ferramentas essenciais para organizar um elenco que conta com jogadores jovens e que ainda carecem de referências. Além disso, o defensor é conhecido por sua boa saída de bola e pelo estilo de jogo técnico, características que podem ajudar o Vasco a construir jogadas com mais qualidade desde o campo defensivo, algo que vinha sendo uma fragilidade na equipe ao longo da temporada. A questão física, no entanto, não pode ser ignorada. O clube deve adotar um planejamento cuidadoso para administrar a carga de jogos de Davi Luiz, evitando desgaste excessivo. A comissão técnica já trabalha com a ideia de utilizá-lo de maneira estratégica, priorizando partidas decisivas e mantendo rodízio sempre que necessário. O contrato firmado é de 1 ano, com possibilidade de renovação automática mediante metas esportivas. Entre as cláusulas, há bônus relacionados a número de jogos disputados e objetivos coletivos alcançados pelo Vasco. A reação da torcida foi imediata. Nas redes sociais, diversos vascaínos destacaram a emoção de ver o clube anunciar um nome de peso após tantos anos de contratações modestas. Muitos lembraram que a última vez que o Vasco havia trazido um atleta de tanto renome internacional remonta a passagens de jogadores como Juninho Pernambucano e Felipe. Ao mesmo tempo, houve também prudência. Parte da torcida alertou que a chegada de Davi Luiz deve vir acompanhada de reforços mais jovens, que possam dar sequência ao trabalho e não deixar o clube dependente exclusivamente de atletas veteranos. A diretoria, por sua vez, comemora o feito. Internamente, o discurso é de que esta contratação representa um marco simbólico para a reconstrução do Vasco, demonstrando que o clube voltou a ter poder de atração no mercado.
Jornalistas especializados já analisam a chegada de Davi Luiz como um movimento de impacto midiático e estratégico. Sua presença pode atrair maior visibilidade para o clube, gerar interesse de patrocinadores e fortalecer a imagem do Vasco no cenário nacional. O jogador deve iniciar os treinamentos ainda nesta semana e já pode ser relacionado para as próximas partidas da Copa do Brasil. A expectativa é de que faça sua estreia oficial em São Januário, diante da torcida cruzmaltina, que certamente lotará o estádio para receber o novo reforço. O clima em torno da contratação é de entusiasmo moderado. Há confiança de que Davi Luiz trará experiência e segurança, mas também consciência de que o futebol moderno exige preparo físico intenso. A grande incógnita será se o zagueiro conseguirá corresponder dentro de campo ao prestígio de seu nome. Em meio a esse cenário, o Vasco dá um passo importante em seu processo de fortalecimento. O clube busca reviver tempos de glória, como aqueles liderados por Bellini na década de 1950 e por Mauro Galvão nos anos 1990. A chegada de Davi Luiz dialoga diretamente com essa tradição de zagueiros de respeito. Os próximos meses dirão se a aposta terá retorno esportivo. Por ora, a diretoria conquistou algo igualmente valioso: resgatou o orgulho e a autoestima da torcida, que volta a acreditar no futuro do clube. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. A contratação de Davi Luiz pelo Vasco não deve ser vista apenas como um reforço pontual, mas como uma decisão estratégica que pode redefinir o ambiente interno do clube. Sua presença no elenco traz imediatamente um peso simbólico, um elo entre a tradição vitoriosa do passado e as aspirações de grandeza no presente. Do ponto de vista técnico, Davi Luiz representa um salto de qualidade para o sistema defensivo vascaíno. Sua capacidade de leitura de jogo, associada à experiência em partidas decisivas, pode ajudar a reduzir os erros individuais que vinham comprometendo a equipe. A liderança que o zagueiro exerce naturalmente é outro aspecto fundamental. Em um elenco que conta com jovens talentos, ter um jogador que já viveu finais de Champions League e Copa do Mundo pode servir de inspiração e referência. Essa liderança se estende para além das quatro linhas. A presença de Davi Luiz nos treinos e nos vestiários tende a elevar o nível de comprometimento e concentração do grupo, exigindo mais profissionalismo e foco dos companheiros. Do ponto de vista tático, o Vasco ganha um defensor com boa saída de bola, o que permite maior fluidez na transição entre defesa e ataque. Essa característica pode ser explorada pelo treinador para tornar a equipe menos previsível e mais organizada na construção de jogadas. Entretanto, será necessário administrar o desgaste físico. Aos 38 anos, Davi Luiz não terá condições de atuar em todas as partidas, e a comissão técnica precisará equilibrar sua utilização, mesclando juventude e experiência na defesa. Esse rodízio, por outro lado, pode abrir espaço para jogadores da base ganharem oportunidades ao lado de um zagueiro renomado, acelerando seu processo de amadurecimento. Treinar e jogar com Davi Luiz pode ser um aprendizado valioso para os mais jovens. No aspecto psicológico, a contratação reforça a autoestima do torcedor. A chegada de um nome de peso faz o vascaíno voltar a acreditar que o clube está disposto a brigar por objetivos maiores, e não apenas lutar contra o rebaixamento ou se contentar com campanhas medianas. Financeiramente, a contratação pode gerar retorno em visibilidade. Patrocinadores tendem a se aproximar quando percebem que o clube tem atletas de renome em seu elenco, e isso pode ajudar a fortalecer o caixa cruzmaltino. Do ponto de vista histórico, Davi Luiz chega para integrar uma linhagem de grandes defensores que vestiram a camisa vascaína. Essa conexão com o passado é um fator emocional relevante, que dialoga diretamente com a identidade do clube. Ao mesmo tempo, a diretoria precisa ter cautela para não transformar a contratação em um ato isolado. O impacto será maior se vier acompanhado de um planejamento consistente, com reforços pontuais em outros setores do campo.
Dentro do elenco, a presença de um jogador de tal magnitude pode também reduzir a pressão sobre os mais jovens, permitindo que eles evoluam sem carregar sozinho o peso da responsabilidade. Por outro lado, há o risco de que a expectativa em torno de Davi Luiz seja exagerada. Caso o atleta não consiga manter desempenho satisfatório, a frustração pode se transformar em cobrança excessiva. Ainda assim, o saldo inicial é positivo. A diretoria conseguiu uma contratação de alto impacto sem comprometer demasiadamente as finanças do clube, estabelecendo um contrato pautado por metas e desempenho. O impacto emocional dessa chegada se reflete também nas arquibancadas. O torcedor mais antigo, que se acostumou a ver ídolos de peso em São Januário, reencontra a sensação de orgulho e pertencimento. Além disso, a imagem de Davi Luiz, conhecido por sua postura positiva e carismática, pode contribuir para aproximar ainda mais o clube de seus torcedores, reforçando a ligação entre o elenco e a comunidade vascaína. No curto prazo, espera-se que sua presença organize a defesa e reduza falhas que vinham custando pontos preciosos no campeonato. No médio prazo, ele pode se consolidar como mentor de uma nova geração de defensores. A grande questão que fica é: será que Davi Luiz conseguirá, em campo, ser o líder que o Vasco tanto precisa? A resposta virá com o tempo, mas, até aqui, o impacto da contratação já é inegável. Em síntese, o Vasco acertou em trazer um jogador de nome e experiência, que reforça a equipe, inspira os mais jovens, eleva o moral da torcida e ainda fortalece a imagem institucional do clube. Resta agora transformar essa expectativa em resultados concretos dentro das 4 linhas. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.